Olá, Cirlei, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre intenção. Adoro esse tema. Intenção e superpoderes. Oi, Mara. Poderes. Pronto. Salete, você veio. Que bom. Sejam bem-vindas. Hoje temos muita coisa para falar legal sobre esse tal de autoestima, né? Eu tomando aqui chimarrão, que hoje o dia tá tão lindo, tem um sol maravilhoso. Roberta, oi. Ai, adoro quando vocês conseguem participar. Então vamos lá, né? Vamos ver, já deu um minutinho. Se alguém quiser compartilhar, agora é a hora de compartilhar a live, né? Para os amigos, as amigas, para... Oi, Lucinha, seja bem-vinda. Gislane, seja bem-vinda. Então bora lá começar, né, pessoal? Vamos lá. Eu até coloquei essa camiseta aqui da Wonder Woman, né? Mulher Maravilha, para falar o que sobre isso, né? Eu tava pensando esses dias, né, o quanto a gente acaba se desconectando de quem nós somos e a gente começa a acreditar que outras pessoas, outros personagens, eles têm superpoderes que a gente não tem. Só que, eu pensando bem, eu percebi o seguinte: as verdadeiras heroínas, os verdadeiros super-heróis são aquelas pessoas que têm vida de verdade. Ou seja, eu, mulher, mãe, profissional, né, que tem uma vida normal, eu sou uma super mulher. Você que tá aí do outro lado, que tem filhos, que tem uma rotina estressante, que tem que dar conta de marido, de relacionamento, de trabalho, da casa, da família, você tem superpoderes. Porque é muito fácil você ser uma Mulher Maravilha, né, o personagem, e você não tem marido para dar conta, não tem que cuidar de uma casa, não tem que chegar cansada depois de um dia de trabalho e tem que fazer as coisas acontecer, e ainda tem que estar malhada, tem que estar bonita, tem que estar bem humorada, ainda tem que dar pro marido à noite, sendo que você está morta, ele não te ajudou em nada. Então, meninas, é o seguinte, vocês têm superpoderes, nós temos superpoderes. E nós temos poderes, assim, que os homens não dão conta. E aqui eu não quero falar a questão de homem ou mulher, né? Quem é melhor não existe. Nós somos seres humanos, todos nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos, né? Somos luz e sombra, temos os dois. A questão é que muitas vezes a gente fica colocando o nosso poder assim, esquecido, ele fica engavetado, porque a gente começa a desvalorizar tudo aquilo que a gente faz. Porque a gente acha que o que a gente faz é menor. Só que se você, por exemplo, não trabalha, é dona de casa, você está lá cuidando da sua família, da sua casa, você tem o maior trabalho do mundo, que é educar uma criança ou cuidar do ambiente familiar. Esse é um trabalho extremamente desafiador. Por quê? Porque você está, de repente, abrindo mão de alguma coisa que você sonha ou que você gostaria de fazer para estar ali, se dedicando para sua família. Então, volta para aquilo que eu falei. Quando você está esperando que o outro, a sociedade, a pessoa que está com você, te valide, te elogie ou te ame pelas coisas que você faz, esse é o caminho que tira a nossa autonomia e que faz com que a gente perca a nossa autoestima, que a gente consiga se manter ainda focada e motivada com as nossas coisas, independente do que os outros estão pensando ou achando. O que acontece é que a gente, por não ser, às vezes não trabalha fora, não ganha um salário, né, não é independente financeiramente, e aí a gente coloca como se aquilo fosse uma dependência, não só física, mas emocional, não só financeira, mas também emocional. Então entender que... Opa, deu um tchutchu aqui, mas acho que agora voltou. Entender que se você, de alguma forma, fez a escolha de ficar em casa ou fez a escolha de trabalhar, independente da sua escolha, ela tem que ser algo que você decidiu por você, que é importante para você. Porque toda vez quando você abre mão de alguma coisa,
pelo outro, né? O que acontece? Você rouba o seu protagonismo. Quando você deixa de fazer aquilo que é importante para você, você rouba o seu protagonismo e aí isso também vai matando você. Então, o que eu quero falar hoje é, sim, nós temos superpoderes, sim, nós temos apenas que aprender a ativá-los. E como que a gente ativa? Exatamente fazendo esse passo a passo que eu tenho passado para vocês essa semana, né? Essa semana é focada em autoestima, para que no final da semana você perceba que quando você coloca foco no lugar certo, você começa a ter resultados incríveis, porque você deixa de ser vítima, você se responsabiliza pela sua vida e pelos seus resultados, e isso te dá uma liberdade para você ser quem você é. Entendendo que você a dona do seu destino e é você que tem que criar condições para se validar, para se amar e entrar num estado de solitude que é eu fico bem sozinha, eu dou conta das minhas coisas sozinha. Agora, querer estar com alguém é uma outra coisa, é uma decisão também, mas não que você dependa emocionalmente de alguém. Porque quando você coloca a palavra eu tenho que, ou eu preciso de, eu quero, né? E o que acontece? Você tira o eu quero e coloca essa frase eu preciso. Quando você precisa de alguma coisa ou de alguém, você tirou o seu protagonismo. Quando você acha que precisa de estar num relacionamento, então você não está mais decidindo por você. Quando você precisa de algo externo para ser feliz, você não está entendendo como lidar com as suas emoções, porque você não está conseguindo ser autossuficiente. E eu acredito que muito das coisas que a gente tem que fazer hoje é ser autossuficiente. É você ser capaz de lidar com essas emoções e entender que encarar a vida é sim ter superpoderes ativados e você vai para a vida com mais assertividade. O que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte, nessa semana eu dei, né, na segunda, os exercícios para vocês fazerem, como que você faz, entra em ação, você define, né, claramente o que você quer, entra em ação, depois você vai ajustando ao longo dos dias, se você está fazendo corretamente aquilo que você decidiu, vai ajustando a rota, refaz, né, repete e depois você celebra as conquistas. Hoje eu quero falar sobre intenção. Que intenção tenha muito a ver com o que você sente, não o que você fala da boca para fora. Por que é importante falar isso? Porque muitas vezes você fala que quer emagrecer ou qualquer coisa e você não consegue esse resultado. Fica sempre uma coisa muito difícil de você alcançar. Você coloca muito esforço, muito sacrifício, faz aquilo com... Meu Deus, é um peso, né? Eu tenho que comer direito, é pesado. Eu tenho que, olha a frase que você usa, né? Eu tenho que mudar os meus hábitos, eu tenho que... Quando você entende que você não tem que nada, você só vai fazer aquilo que você quer. E mesmo que você verbalize, coloque pra fora, o que a sua boca fala não é necessariamente o que sente o seu coração. Então é importante você ser congruente com essa atitude. O que quer dizer isso? Se a minha mente está dizendo eu quero emagrecer, você tem uma clareza disso, você tem que entender por que você quer emagrecer. Ok, decidi, eu quero emagrecer por isso. Aí vem assim, o que eu sinto quando eu tomo essa decisão que eu quero emagrecer? Eu escolho emagrecer, não eu tenho que emagrecer. Então trocar essas palavras é muito poderoso, porque quando você entende que é uma escolha sua, assim como você tem a responsabilidade de estar no seu corpo do jeito que está hoje, por responsabilidade sua, por escolha sua, o mesmo pode acontecer para você estar no peso ideal, para você se cuidar, para você emagrecer. Então, entender qual é a sua intenção no dia, qual a sua intenção da semana, qual a sua intenção no mês. Então, agora é o momento de vocês escreverem exatamente isso. Qual foi a minha intenção quando eu entrei nessa semana da autoestima? O que eu quero melhorar nessa semana? Quais resultados eu quero ter? É lógico que quem está me acompanhando aqui no Mente Magra tem o objetivo de emagrecer. Mas quem já está me acompanhando há muito mais tempo sabe que eu não falo só a questão do corpo. É um conjunto de coisas que você tem que olhar na sua vida para fazer sentido o emagrecimento. Porque se eu quero ter uma vida saudável... Né? Por que eu quero ter uma vida saudável? Porque é importante pra mim. É importante pra eu estar com disposição, pra eu estar fazendo o que eu quero, estar com as pessoas que eu quero. Ou eu não tô nem aí com a vida saudável. Porque pra mim não é importante, não tá no meu valor, não é algo que eu realmente valorizo.
Porque se você entender essa lógica de congruência, de fazer aquilo que você decide porque é importante para você, vai ser tudo mais fácil. Eu não estou dizendo que o caminho vai ser só flores, não estou dizendo que não vai ter dificuldades, mas quando aparece um obstáculo, eu consigo passar por ele melhor. Eu consigo realmente encarar os desafios com mais naturalidade. Eu não fico sofrendo, porque a dor, né, já falei isso, a dor ela vai acontecer, mas o sofrimento é opcional. Porque se você se agarra no modelo de vida que você tinha antes, no estilo de vida que você tinha antes, nos hábitos que você tinha antes, porque você não quer mudar, isso é uma escolha. E aí você pode ficar sofrendo, porque toda vez que você tem que fazer algo que você não quer fazer, tipo, eu tenho que comer direito. Putz, não quero fazer. Isso vai ser sofrido. Agora, quando você decide, você internalizou isso. Cara, eu quero fazer, que máximo. Hoje eu consegui comer direito. Uhul, parabéns pra mim. Que máximo, é isso mesmo que eu quero. Eu tô cada vez mais próximo do meu objetivo. Esse é o foco que eu quero. Então, ter essa intenção alinhada com a sua vontade, o que a boca fala, o coração tem que sentir. É isso que vocês têm que fazer para qualquer área da vida de vocês. Não é só emagrecimento. Emagrecimento é um pilar da vida, né? Bem-estar, saúde é uma categoria só, uma parte da vida. A gente tem outras coisas. E quando você replica isso, esse sentimento para tudo, você vai perceber que vocês começam a ter resultados extraordinários na vida de vocês. Entender o seguinte, nós somos seres vibracionais. O que significa isso? Todo mundo vibra na mesma numa frequência, certo? Se eu tô lá reclamando da minha dieta, tô reclamando do meu corpo, tô reclamando que eu queria estar fazendo isso, mas eu não posso fazer, eu queria estar comprando aquilo, eu não posso comprar. Cara, você tá reclamando na escassez, porque tá reclamando no que falta, não no que você quer. Né? Você não tá focando no que você quer e você tá buscando, você tá procurando, você tá indo atrás. Não, é o que eu não tenho. E aí o que acontece? Quanto mais eu vibro nisso, mais disso eu vou ter. Agora, se eu tô olhando pra fora, e é engraçado, né? Quando começou a pandemia, as pessoas começaram a ter medo, começaram a ficar inseguras, começaram a tremer, né? Tipo, meu Deus, eu vou perder meu emprego. O que acontecerá se essas pessoas perderem o emprego? Agora, aquelas pessoas que, como eu, disseram assim, cara, agora é a oportunidade de eu crescer. Eu nunca ganhei tanto dinheiro nesse momento como nos últimos tempos. E é engraçado, porque o Mente Magra, ele começou com 300 seguidores, hoje eu tô com mais de 4.000. Ou seja, ele foi crescendo com essa pandemia. Porque eu investi mais esforço, eu me dediquei mais, porque eu sabia, agora é a hora legal. Agora é que eu tenho que mostrar o meu valor, agora é que eu tenho que mostrar o que eu quero da minha vida. Então eu botei foco naquilo que eu quero, não naquilo que falta, ou naquilo que eu não tenho, naquilo que eu preciso. Entenderam? Isso é uma coisa legal, não colocar foco naquilo que você precisa, mas colocar foco naquilo que você quer. Então primeira coisa, colocar a intenção do dia. Todo dia, quando você acordar, você vai colocar uma intenção. Como que você quer o dia de hoje? E tem gente que fala assim, eu não tenho nenhuma intenção. Não quero fazer nada, não tenho nenhuma... Então, isso é uma intenção, não fazer nada é uma intenção. Eu não tenho nenhum planejamento. Isso é uma intenção, não ter nenhum planejamento. Então, eu não tenho essa coisa de não ter intenção, não ter um objetivo, não ter... Não, mesmo que seja inconsciente, você tem. Mesmo que você não tenha energia e vontade para fazer alguma coisa, você tem uma intenção. E quando você coloca a intenção focada no seu objetivo, você consegue fazer as coisas acontecerem. Aí você sai da procrastinação, porque você coloca um esforço, você coloca foco, você coloca energia na direção daquilo que você quer. Quando você não está pensando em nada, quando você simplesmente acorda e segue o fluxo, ou seja, você não está se programando, você não está se planejando. Acontece muito isso no final de semana, né? Porque durante a semana talvez você tenha uma rotina já estabelecida, e aí o que acontece? Você já nem pensa, você tem que fazer aquilo, você faz, tá tudo bem. Mas final de semana que é um momento mais livre, mais descontraído. O que acontece? Você não coloca intenção.
E aí, às vezes, você vê o seu final de semana passar e você não aproveitou. Você não fez as coisas que você queria. Ah, eu queria ter arrumado aquela gaveta. Eu queria ter organizado não sei o quê. Eu queria ter lido um livro. Eu queria blá blá. E aí você não faz. Por quê? Porque você não botou foco naquilo. Então, entender que todos os dias é uma oportunidade para você se realizar. Todos os dias é uma oportunidade de você se cuidar. Todos os dias é uma oportunidade para você escrever a história da sua vida. Todos os dias. Não, a nossa mente não sabe o que é final de semana, o que não é. Oi, Luzimar, Juliano, Juliana. Nossa, a letra fica difícil. Cleusa, Leide, você tá aqui. Que bom. Ó, depois assiste essa live no começo, tá, Leide? Porque acho que vai ser muito interessante pra você. Então, gente, é entender que essa intenção ela tem que acontecer todos os dias. Todos os dias eu tenho que acordar e pensar o que eu quero pra minha vida. Porque todos os dias você está criando a sua realidade. Quando você chega no final de semana e você quer desligar da vida... A Lady Linda chegou chegando, né? Quando você quer desligar a sua cabeça, a sua mente... do que aconteceu a semana e você quer se desconectar, o que quer dizer isso? Quer dizer que você não está vivendo a vida que você quer. E aí, como que você vai ter o corpo que você quer se você está insatisfeita? Se chega final de semana, você quer fugir, você quer entrar num modo de fuga, né? E aí acontece que quanto mais eu fujo daquilo, né, eu não coloco intenção, eu simplesmente perco 2 dias, digamos, do meu final de semana para viver a minha vida extraordinária, para fazer as coisas que eu quero. E aí eu fico me sentindo fraca e eu não tenho força mesmo. E chega segunda, eu repito tudo de novo e tudo de novo, toda semana. Entra mês, entra ano, sai ano e você tá repetindo a mesma coisa. E não sabe por que a sua vida não tá andando. E não sabe por que você não emagrece. E não sabe por que você tem sempre os mesmos resultados. Cai nos mesmos relacionamentos. Repete os mesmos padrões. Então é tornar consciente que todo dia é uma oportunidade para você criar o seu futuro. Mas se você perde... Imagina, a gente tem 50... Olha só, vamos pensar aqui. O ano tem 365 dias. A gente tem 52 finais de semana. A gente tem 2 dias no final de semana. Então, 52 dividido vezes 2 são 104, né? 104 dias, ou seja, quase 1/3 do ano, que se você não aproveitar o final de semana para se cuidar, tá jogado fora, tá? É entender que sim, você tem que aproveitar. Ah, eu quero... descansar, eu quero não pensar em nada, eu quero estar no seu direito, mas que seja consciente. O que eu quero trazer pra você sempre é consciência, não fica no automático, não é porque todo mundo faz, eu tenho que fazer. Uma coisa que o pessoal fala assim, ai, você trabalha no final de semana, ai, você não desliga do seu Insta, né, do coisa, ah, você não sei o que. Cara, a vida é minha, eu decido o que eu quero fazer com o meu tempo. Se eu quero trabalhar todos os dias da semana, se eu quero comer saudável todos os dias da semana, se eu quero ser feliz todos os dias da semana, é uma escolha minha. E a pessoa não tem nada a ver com isso. Eu sei dos meus objetivos, eu sei do quanto eu preciso me dedicar, o quanto eu tenho que estar presente para fazer acontecer os meus sonhos. Então, a minha mente não sabe o que é final de semana. Para ela, tanto faz. Não tem uma coisa na minha mente assim, agora é sábado, eu vou desligar a minha mente e vou fazer outra coisa. Se eu quiser, é uma opção minha. Agora, eu já passei muitos anos fazendo coisas que todo mundo fazia. Já passei muito tempo, sei lá, me distraindo com outras coisas. Ah, então foi final de semana, eu vou descansar, vou ficar aqui fazendo nada. E aquilo pra mim parecia que estava drenando, porque parece que eu não criava o suficiente, eu não era produtiva, eu não me sentia feliz. Eu estava num trabalho de bosta que eu não gostava. E aí o que acontece? É lógico que você aumenta de peso. É lógico que você... Porque você não tá fazendo o que você quer. Então você não tá sendo protagonista. Agora, quando você consegue separar aquilo que as pessoas estão querendo te induzir, né? Levar você para um caminho que eles estão levando. Aí por isso que entra aquela questão da influência. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Então imagina, você quer fazer um esforço numa direção. Ai, obrigada, Roberta. Você quer ir numa direção, eu quero viver essa vida. Aí tem marido, tem família, tem pai, tem mãe, tem filho falando, ah, mas pra que você vai fazer isso? Ai, que isso, imagina, boba você, né? Aí você acaba seguindo
e aceitando a pressão, porque tem uma pressão, mesmo que seja indiretamente. E aí você fica, putz, né? Por que eu vou fazer? Aí você começa a questionar até os seus motivos, as suas vontades, os seus desejos. E é nesse momento que existe o ladrão de sonhos, né? Porque você deixou que alguém falasse alguma coisa e você acabou desistindo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu decidi ser coach, foi há uns 3 anos, foi em 2017. E eu lembro que em dezembro de 2017 eu encontrei uma amiga de mais de 20 anos, a gente estudou juntas na faculdade de administração e ela tem uma carreira lá super top, ela é doutora, dá aula na universidade, ela tem uma carreira estabilizada. E ela olhou pra mim, e eu já fiz muitas coisas, né? Eu adoro fazer coisas diferentes. Então, ela olhou pra mim e falou assim: o que você tá fazendo? O que você tá inventando agora? Tipo assim, né? Ela já colocou aquela coisa: o que você tá fazendo agora? Eu falei assim: então agora eu tô fazendo coaching e eu quero trabalhar com coach de emagrecimento. E a frase que ela usou foi: ai, que preguiça. Eu falei: como assim que preguiça? Vai dar trabalho pra você? Não, né? Então, então não se preocupe, né? E aí o que acontece? Naquele momento, quando eu era uma pessoa insegura, quando eu era uma pessoa que não tinha autoestima, quando eu era realmente alguém que não sabia muito bem o que eu queria, talvez naquele momento fosse barrado, eu pensasse assim: putz, será que eu tô indo no caminho certo? Será que realmente eu vou continuar aqui na minha profissão, porque eu sou administradora e também sou, né, fiz gastronomia, podia fazer uma dessas duas profissões, eu também sou modelo e atriz desde os 12 anos. E aí eu pensei assim, eu falei: cara, quem é você pra falar alguma coisa da minha vida, né? Quem paga os meus boletos sou eu. Se eu vou me dar bem ou não me dar bem, o problema é meu. Não sei por que você tá querendo... Não falei isso, mas eu pensei, né? Aí eu falei: quer saber? Tá tudo certo. Bênção, né? Beijo e bênção, tá tudo, vou seguir com a minha vida. E o que aconteceu? De lá pra cá, a nossa amizade acabou. Na verdade, não acabou naquele momento, mas ela foi esfriando, porque eu entendi que, olha que loucura, naquele momento ela deve ter revisto a vida dela, que ela estava presa numa coisa que ela não tinha coragem de sair. E eu sei porque o sonho dela era uma outra coisa, e ela não podia ou não queria, não tinha força para fazer. E aí eu falei assim: quer saber? Putz, às vezes a gente faz umas coisas e não entende por quê, né? Exatamente, Roberto. As pessoas elas se acham no direito de opinar. E a gente, às vezes, vai no embalo, porque às vezes as pessoas que estão opinando são as pessoas mais próximas da gente. As pessoas que realmente, elas gostam da gente, elas não fazem por má intenção. Não é uma coisa que ela faz: eu vou ferrar com a vida da Roberta, né? Vou ferrar com a vida da Andréia. Não, elas fazem bem intencionadas. Só que aí entra a nossa autoestima de entender que, cara, eu dou conta disso. Eu quero fazer isso. E aí você não se deixar envolver e levar pelo que os outros falam. Porque é muito fácil a gente fazer isso. A gente... quando a gente... O meu marido falou isso, o meu ex-marido, né? Ela falou sobre ela e não sobre você. Pessoas são mestres nisso e satisfeitas consigo mesmo. Exatamente, falou tudo. É mais sobre o outro do que pela gente. Mas se a gente não tem esse conhecimento, às vezes a gente começa a duvidar da nossa capacidade de realização. A gente começa a duvidar de tudo que a gente é capaz de fazer. Por isso que uma coisa que eu tenho que falar para vocês como exercício. Lembra que eu falei? Escrevam todas as coisas, as conquistas de vocês. Por quê? Porque quando vocês tiverem dúvida, vocês vão olhar e ler que, cara, olha o que eu já fiz, o que eu já realizei. E se eu realizei isso, eu consigo muito mais. A gente tem uma capacidade divina, a gente é feito de uma fonte divina que nos fez capazes de realizar os nossos sonhos. Então, eu acredito num Deus ou numa força superior, você pode acreditar em qualquer coisa, ou no universo, ou no poder da atração, ou em você mesma, de que sim, se eu tiver um sonho, eu vou conseguir realizar. E cada passo que você dá na vida, cada conquista que você tem, você começa a ver que você é capaz. E isso te empodera. E isso mostra que você está construindo a sua vida plena, a sua vida abundante, a sua vida cheia de felicidade, que a maioria das pessoas nunca vão sentir, nunca vão conquistar. Então, entender que as perdas que a gente tem ao longo do caminho são, na verdade, não são problemas
são dificuldades ou desafios que você tem. Oi, Lorena, seja bem-vinda. São desafios que você tem para você realmente transpor, para você evoluir, para você ser maior, porque você veio para ser muito maior do que você é ou acredita que pode ser. A gente não tem noção do nosso poder, a gente não tem noção da capacidade que a gente tem de criar e de realizar. E é por isso que eu falo, volta para você. Quais são os seus superpoderes? Comece a ativá-los. A autoestima é um dos superpoderes que você tem que colocar lá nas alturas. Você tem que ser a pessoa que se acha, tipo, o último biscoito do pacote, a pessoa incrível. Porque você é. E nós somos, né? Então a gente tem que alimentar isso diariamente. Porque é muito fácil alguém chegar e roubar os nossos sonhos se a gente deixar. Mas está no nosso poder. Ó, o Criador nos criou perfeito em tudo. Tudo podemos daquele que nos fortalece. É linda essa frase, né? Porque mostra exatamente isso. O poder que a gente tem tá no confiar. É aquela coisa assim, não é ver para crer, é crer para ver. Então eu creio que eu sou capaz, eu creio em mim e eu me jogo. Porque se eu tenho uma fé que eu sou capaz, né? Porque tem alguém que tá me cuidando, ou que alguém me deu esses superpoderes, aí sim eu consigo realmente me entregar para a vida sem medo. E, gente, isso é a coisa mais linda. Porque eu lembro assim, ó, eu vou falar agora do meu ex-marido, que agora hoje eu tô com ele na cabeça porque a gente tava conversando antes, né, na live. E uma das coisas, né, que eu falo de vibração, por quê? Uma das coisas que eu mais quis na minha vida foi ter um casamento perfeito. Ou seja, eu tive essa cocriação de criar o casamento dos meus sonhos. Eu casei com o homem que eu queria, do jeito que eu queria, tudo, festa, tudo. Eu desenhei meu vestido, foi tudo perfeito, certo? Então eu tava criando essa realidade o tempo todo. Só que, o que aconteceu? Pra mim, um casamento teria que ser eterno. Eu tenho essa visão romântica do casamento. E aí, o que aconteceu? A gente casou, ficou um tempo juntos, e aí já tinha filha, etc. E aí eu tava infeliz no casamento, né? Eu tava infeliz com ele, eu tava infeliz comigo, eu tava infeliz com tudo. Eu tive depressão pós-parto, eu tava acabada. E aí o que acontece? É lógico que isso fez com que a minha vibração começasse a se baixar. Quando você tá com a vibração lá embaixo, de vitimismo, de medo, de ansiedade, de tristeza, de depressão, o que acontece? Você começa a perder as coisas que você tem. E aí, quando eu vi, ele simplesmente pediu o divórcio, né? Aconteceu. E aí, naquele momento, eu fiquei com muito medo. E eu falei assim, eu não vou dar conta. Como que eu vou dar conta disso? Mas, ao mesmo tempo, eu senti um alívio tão grande. Porque o que acontece? Aí entra a congruência, né? Você quer um casamento perfeito, mas você não está se sentindo bem naquele casamento. Então, não combina isso. Então, é lógico que na hora que ele pediu, foi um choque. Mas foi ao mesmo tempo um alívio, porque eu não queria mais estar naquela relação, mas eu não tinha coragem, não tinha força pra fazer. Até porque uma das coisas que ele falou antes da gente separar, antes do divórcio, foi: você é mulher, você é negra e você nunca vai ganhar mais que um salário mínimo se você voltar pro mercado de trabalho. E olha que eu já falava 4 idiomas, eu já tinha uma faculdade, já tinha feito pós, eu tinha abandonado a minha profissão para viver o momento, né, do casamento, viver o lar, né, e ser dona de casa. E aí ele falou isso pra mim e eu acreditei. Eu acreditei que não era capaz de realmente ser a pessoa que ia ser a protagonista da minha história. Ó, a Gislane aqui. Você tem que ter opinião própria, se amar e não deixar os outros te deixar para baixo. Exato. Só que isso é uma construção. A gente não nasce assim já com a autoestima lá em cima e mantém a vida toda. Todos os dias a gente toma uma decisão de manter essa autoestima lá nas alturas. Todo dia, lembra que eu falei de todo dia você refletir sobre como foi o seu dia? É você perceber quais são as pessoas que passaram no seu dia, quais são os aprendizados que você teve, quais são as lições que você tira, né? Quais os desafios que você enfrentou, e nesse momento, quando você encara a realidade, é você perceber, caracas, olha só, olha as coisas que eu dei conta hoje. Realmente, eu sou incrível. E aí você reconhece toda a beleza que você é. Aí que você reconhece que você é incrível e pode mais.
E aí você não se deixa levar pelo caminho do desânimo, né, da tristeza, do achar que não merece, que não pode, que não consegue, porque você consegue. Mas aí depende da intenção que você coloca, né? Ó, Roberta, que já passei por isso, aprendi muito com esse processo. Eu pedi pra ele sair da minha vida. Hoje sou feliz, estou em outro relacionamento, o oposto do primeiro. Exato! Você virou a chave, né? Porque se a gente se apega no vitimismo e se apega no tipo, ai, olha só, ele me abandonou. Porque olha que é muito incrível, a gente acha que as pessoas abandonam a gente. Ou a gente acha que é de repente. Ou a gente acha, mas na verdade foi uma intenção. Uma intenção que a gente está internamente, mas a gente às vezes não percebe. Tá no inconsciente. Então, começar a entender que tudo que acontece foi uma criação sua. Ou seja, você estava infeliz, né? Naquele relacionamento. E aí, as coisas como você vai criando, vai gerando, né? Que chega no momento que acontece. E aí você fica, uau! Ó, a mesma coisa a pessoa que vamos dar um exemplo de trabalho, né? É uma pessoa que não gosta do que ela faz. Ela odeia o que ela faz, mas ela não tem coragem de mudar. E ela fala assim, cara, eu preciso desse emprego. Toda vez que você usa a palavra eu preciso, já tá ferrado com tudo, né? E aí a pessoa tá trabalhando lá, né? Ela tá lá se esforçando, ela acorda todos os dias com aquele peso, putz, eu tenho que ir pra aquele lugar, eu não gosto, o meu chefe é um chato, meus colegas são insuportáveis, eu carrego tudo nas costas. Esse é o sentimento que você tem, certo? Então você tá indo lá achando que você tá se esforçando mesmo, né? Se dedicando. E aí o que acontece? Você de repente é mandado embora. E aí você acha injusto, né? Porque, pô, mas como assim que eu fui mandada embora? Eu sou a pessoa que mais trabalha aqui, a pessoa que mais se dedica, a pessoa que dou sangue por essa empresa. Como assim que eu fui mandada embora? Mas na verdade, você foi mandada embora porque você criou uma energia, porque você reclamava, porque você achava um saco, porque você não queria. E aí o que acontece? E a pessoa não entende que ali é uma oportunidade para ela fazer o que ela quer, já que ela estava reclamando, ou ela queria fazer outra coisa, mas ela não tinha coragem, então o universo deu a oportunidade para ela fazer aquilo que ela quer. Só que naquele momento ela não tá vendo, ela só tá reclamando mais ainda. Putz, porque agora o que eu vou fazer? Eu não tenho meu trabalho. Em vez dela tentar e dizer assim, cara, que maneiro, agora é a oportunidade. E aí, quando você faz isso, é muito louco, né? Eu tava trabalhando numa empresa 5 anos e eu não queria mais. Fazia 1 ano que eu já tinha decidido que eu não queria mais trabalhar ali. E aí eu tava já jogando essa energia. Tipo, cara, eu não quero mais, eu quero mudar, eu quero fazer outra coisa, eu quero... né? E eu falava isso todos os dias, né? Durante 1 ano. E aí eu fui mandada embora. E olha que é louco essa questão da energia. Quando você acredita numa vida abundante, numa vida realmente que não tem escassez e que tudo é perfeito e que tudo acontece como deve acontecer. Aí o que aconteceu? Eu até pensei na época, eu fiquei 5 anos, o que eu vou fazer agora? Vou aproveitar, vou estudar, né? Vou viajar. Mas se bem que eu tinha acabado de sair de uma viagem, eu tinha voltado da Europa, eu tinha ficado 1 mês. Eu falei, cara, eu vou estudar, fazer um intercâmbio, vou pegar o dinheiro aqui, vou aplicar em alguma coisa. Em menos de 20 dias eu estava empregada. Ou seja, eu tava com o movimento de aproveitar e acabou nem dando certo, assim, né? Porque, na verdade, eu sabia que eu nunca ia ficar sem trabalho, porque essa é uma crença que eu criei. Eu criei que eu sempre vou ter condições de me sustentar, ou criar dinheiros, né? De fazer renda. Então, eu tinha essa crença muito forte. A mesma coisa quando eu quis fazer um outro trabalho. Depois que eu saí desse trabalho, eu decidi que eu queria trabalhar em um outro lugar. E todos os lugares agora que eu estou trabalhando, ou trabalhei nos últimos anos, foram decisões minhas escolhas. Então isso que é muito legal, quando você vira protagonista da sua história. Mas em muitos anos eu fiquei naquela... Ai, olha, coitadinha de mim, eu fui vítima, né? Olha só, eu sofri bullying, eu sofri preconceito, eu sofri assédio, eu sofri, né, abusos de todas as formas. Nossa, que coitada de mim. Eu fiquei nessa. Eu sou órfão, eu sou não sei o quê. Aí quando eu falei, cara, por causa de... Aí eu coloquei uma plausibilidade, né? Vou fazer diferente. Por causa de toda essa minha história é que eu vou ser vencedora. Por causa disso é que eu vou conquistar tudo aquilo que eu desejo. Para mostrar que é a forma como você lida com as coisas que fazem com você. Você pode usar a mesma desculpa
para fazer um caminho ou outro. Eu posso usar todas essas desculpas e justificativas para ser vítima, para não conquistar nada, para ficar lá acomodada, para ficar recebendo piedade das pessoas. Ou eu posso dizer, cara, olha só, por causa disso eu resolvi vencer, eu resolvi ganhar dinheiro, eu resolvi realizar todos os meus sonhos. É a mesma desculpa. Não, é a mesma situação, mas as desculpas são diferentes. Então é você que coloca direcionamento, intenção, aonde você quer. Então olhar para sua vida e dizer assim, aonde está a oportunidade de crescimento? Está acontecendo uma coisa aqui que eu não estava esperando. Não estava esperando consciente, mas você criou aquela realidade. Então, olhar para sua vida e pensar, onde eu posso mudar? Qual direção que eu tenho que ir? E aí você se conecta com você e você vai ter as respostas. Ó, Roberto demorou 8 anos para estar com outra pessoa. E é um processo. Sim, é um processo. A gente quer, né, plantar a semente de manhã e à noite já comer o fruto. Mas não! A semente tem que primeiro germinar, ela tem que sair da casca, né? Aí você plantou, você tem que molhar todos os dias para ela começar a se alimentar. Aí ela sai da casca, ela vai criar o broto, aí ela vai depois sair da terra, depois da terra ela vai criar um caule, vai criar folhas, vai crescer, vai ficar forte, e quando ela estiver madura, ela vai criar frutos. É assim que funciona qualquer coisa na vida. Qualquer movimento da vida é um processo, é um aprendizado. E aí sim você vai se conhecendo. Quando você sai do piloto automático e não está reagindo à vida, você intencionalmente você decide. Então o que eu quero falar é o seguinte. Só estou lendo aqui o que eu tenho que falar, que senão eu esqueço. Eu fico viajando aqui, que vocês viram que eu falo sem parar, né? Então vamos lá. Colocar a intenção no dia. O que você tem que começar? O que é uma rotina vencedora? Uma rotina que vai te impulsionar para a sua vida extraordinária. É você entender que o primeiro momento da manhã é onde você vai blindar a sua mente, é onde você vai trabalhar a sua mente para que você saiba exatamente aonde você quer chegar. Então, se você puder incluir na sua rotina diária, que seja ou à noite, talvez você tenha mais tempo, está mais tranquila, ou pela manhã você acorda mais cedo, isso é uma sugestão, tá, gente? Você criar uma rotina de visualização do seu sonho, de você estar ali naquele momento, lembra da meditação que a gente fez ontem? Fazer um pouquinho uma meditação, pega uma meditação guiada, ou pega uma música calma, tem agora aquelas barulhinhos que você pode pegar da natureza, se é uma coisa que você gosta, e você naquele momento relaxa. E o legal de fazer nesses dois momentos da noite ou do dia é porque a gente está naquele estado onde, ou se eu estou indo dormir, eu estou baixando as minhas ondas cerebrais, estou entrando num outro estado e aquilo vai se conectar com o meu inconsciente e aí às vezes eu até acabo sonhando sobre aquilo, eu acabo, né, me conectando com o meu desejo inconsciente. E pela manhã também, você acorda, você já não acorda totalmente desperta, você está acordando aos pouquinhos, né, você está despertando. Então, também fazer visualização nesse momento é a melhor forma de você co-criar a sua realidade. Então, essa visualização é com intenção, porque daí você está indo na direção dos seus sonhos. E é isso que vocês têm que fazer todos os dias. Por que falam que é você ter aquele livro do... Ai, como é que é o nome? O Milagre da Manhã, né? O Milagre da Manhã que fala dos 6... os savers, que na verdade são aquelas práticas, 6 hábitos que salvam o seu dia, né? Por quê? Porque na verdade você blinda a sua mente, você trabalha no seu sonho, você lembra fazer o diário também, é um dos savers, que é na verdade você escrever afirmações positivas, ou você escrever coisas que você está sentindo, colocar para fora aquilo que está te alimentando, né? E aí você se conecta cada vez mais com a sua fonte, cada vez mais com o seu interior. Isso é muito poderoso. E isso é algo que veio com a gente, na nossa caixinha de ferramentas. É algo que é nosso, só que a gente se desconecta da nossa fonte. Por quê? Porque acontece essa desconexão porque a gente está correndo enlouquecidamente atrás de alguma coisa, a gente não está se permitindo parar, né, respirar, uma coisa tão simples, um hábito tão simples, e a pessoa nem sabe fazer direito, né? Não está parando para olhar em volta e ver o que não está me agradando aqui na minha vida, como que eu posso melhorar isso?
Como que eu posso ter uma vida melhor e melhorar um pouquinho a cada momento. Não é melhorar, eu tenho que mudar tudo. Minha vida tá uma bagunça, tá um caos, eu vou, hoje eu acordei virada no giraia, vou fazer tudo. Não, não é assim. É pequenos passos, mas eles são consistentes, eles são sólidos. É isso que vai fazer com que você consiga ir na direção dos seus sonhos. Muita gente deixa de sonhar, e isso a gente vê, tem estudos para isso, né, que falam que apenas 95, só 5%, ou seja, 95% da população não vai estar se realizando, não vai estar atrás dos seus sonhos. É muita gente não se realizando. Então a gente está rodeado de pessoas que não estão felizes, não estão satisfeitas com a vida delas. E não estou dizendo de uma felicidade plena, estou dizendo de coisas básicas, né? De não irem atrás dos seus sonhos e estarem desistindo. Então é importante, a gente quer um mundo melhor, a gente quer que as pessoas se realizem, sejam felizes, porque quanto mais eu tenho perto de mim ou à minha volta essa energia, com certeza isso vai impactar também a minha vida, a qualidade de vida. Então entender que se alguma coisa negativa, eu vou pôr negativa aqui, porque às vezes é uma coisa que está fora da sua expectativa ou que você não gostaria acontecer, não leva como algo negativo, como um problema. É uma situação que é um ponto de melhoria, é uma oportunidade que você tem para você dar um salto na sua vida. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, ela é uma oportunidade. Se você perdeu o emprego, é uma oportunidade. Se você se separou, é uma oportunidade. Se você brigou com essa família, alguma coisa, é uma oportunidade de reconstruir essa relação. Tudo é uma oportunidade para ser melhor. A vida te dá desafios para você crescer. A vida te dá desafios para você superar esses desafios. É ser o antifrágil. Não sei se vocês já ouviram falar desse assunto, né, do antifrágil, porque assim, existe a pessoa que é resiliente, que ela, na verdade, ela tem a capacidade de absorver bastante coisa e ela volta para o estado normal dela, né? Ou seja, não importa a dificuldade que ela tenha, não importa o que aconteça, ela fica bem, ela volta para o que ela era antigamente. E aí o antifrágil é aquela pessoa que consegue aprender com as dificuldades e se superar. E fazer diferente, e melhorar. Então é isso que vocês têm que começar a exercitar e não ficar fugindo dos problemas, não achando, porque a gente tem a ilusão de que quando as coisas estão boas, elas vão ser eternas, ou quando as coisas estão ruins, elas vão ser eternas. E não, a vida, ela tá assim, é um vórtice, né? Ela está numa espiral, ou seja, eu tô no momento lá em cima, tá tudo bem, tudo feliz, mas vai chegar uma hora que vai ter algum desafio, uma dificuldade, porque assim eu cresço. E aí volta de novo para coisa boa. Volto para coisa difícil. Eu resolvo o difícil, volta para coisa boa. E assim a vida vai indo. Ela é cíclica. Então, parar com essa ilusão, com essa inocência de achar, ai meu Deus, mas a minha vida estava tão boa, agora eu perdi tudo. Ai, que triste. Ai, meu Deus, que eu sou a vítima, eu sou a pessoa. Não. É tipo, ok. É porque se você ficar de forma linear, sempre bom, você não vai crescer. Porque vai estar confortável, vai estar bom ali. Não vai fazer. Agora, se você tem um desafio, tipo, opa, acordei. O que está acontecendo? Então eu tenho que tomar cuidado com isso aí, né? Entendeu? É entender isso. Vamos ver o que a Lady Linda aqui fez. Ela fez uma feijoada baiana para o almoço. Olha, a feijoada baiana, depois manda a receita, porque eu nem sei como que faz isso, né? Resolveu que não ia comer, fui fazer um purê de abóbora pra mim. Aí o tempero queimou, um dos bebês acordou, quase que desisto, mas a decisão de fazer. Bom, essa coisa do evitar a comida, né? Fazer um parênteses aqui pra Lady. A gente não evita, tá? Se você tem vontade de comer, coma. A questão é a quantidade. A questão é não fazer todo dia, não comer todo dia, né? É só isso, é equilíbrio. Mas não precisa deixar de comer, entendeu? É só tem que ver qual a frequência que você come certos alimentos que são muito pesados, que são muito, né? Que você sabe que vai impactar no seu emagrecimento e aí fazer essas decisões, tá bom? Mas sem sofrimento. Vamos ver, me senti muito bem. Bom que você se sentiu bem, Lady. Se você tomou essa decisão e tá bom pra você, porque você decidiu e não é uma tortura, abrir mão de alguma coisa, aí esse é o sentimento certo. Aqui é a Roberta falando que tá empoderada, a Lady Linda, né? Tá incrível ela, né?
Nós temos as nossas escolhas, exatamente. Né? E uma coisa que eu quero saber, gente, como que tá sendo? Hoje é quarta-feira, a gente tá na terceira live. Eu queria saber se vocês estão aproveitando, se já tiveram algum tipo de benefícios, já sentiram que alguma coisa mudou. Enquanto isso eu vou lendo aqui os comentários que eu adoro, né? Você tem a escolha de olhar a vida com os olhos bons ou ruins. Eu prefiro sempre olhar o bom, a gratidão, porque o universo me retribui. Olha só, é exatamente isso, né? Igual a gente tem um óculos, né? A gente vê a vida de acordo com a nossa lente. A lente, ela pode ser cor-de-rosa, ela pode ser preta, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. A gente que vai, né, definir que lente que a gente vai querer usar. Porque é o que acontece. Até a infância a gente não tem muita escolha, porque a gente está aprendendo, a gente está absorvendo, a gente não tem como ter discernimento e a capacidade de julgamento para saber o que é bom ou é ruim. Mas depois de um tempo, você começa a dizer, olha, esse é o caminho que eu quero seguir. Eu acredito nisso. Eu quero acreditar naquilo. Então você começa a buscar as escolhas melhores para você. Você começa a buscar os caminhos, né, as respostas. Não é uma coisa assim, eu aceito o que o universo dá. Lembrando, o mundo acontece a partir de você. Não é pra você, não é contra você e não é sobre você. Ele não acontece pra te agradar. O mundo acontece de acordo com a energia que você emana, do que você coloca pra fora. Então tudo é sua criação, pro bem ou pro mal, o positivo e o negativo, tudo é sua criação. Alessandra, aqui te admiro muito, pois é uma mulher muito sábia. Ai, Alessandra, obrigada. Mas sabe o que significa essa sabedoria? Vou te responder. Sabedoria é saber fazer. Saber fazer é entrar em prática. A sabedoria é conquistada com ação. Você nunca vai ser sábio ou ter uma sabedoria se você ficar com medo de encarar a vida. É você se jogar para a vida e comer ela com tudo que tem direito. É você entender que a vida é uma grande diversão e que tudo é desafio. Tudo é incrível, tudo pode ser uma experiência incrível. Eu conheço gente que deixa de se relacionar porque teve uma decepção amorosa e deixa de viver aquilo porque tem medo. Eu tenho medo. Ai, meu Deus. E ela já cria uma realidade de que se ela entrar num outro relacionamento vai ser igual, ou que ela pode sofrer. Cara, eu quero mais sofrer, eu quero viver, eu quero experimentar. Porque quem garante que eu vou sofrer? Porque a mesma via que leva para o sofrimento é a via que leva para a felicidade. Então, quando eu me fecho por medo de sofrer, eu também estou fechando a possibilidade de ser feliz. Muito bom você estar nos transmitindo de aprendizado. Se quisermos ser bons, devemos seguir e ouvir pessoas como você que nos agrega valores. Gratidão. Gratidão você, Roberta. Nossa, que incrível. A Gislane aqui. Gente, vocês são incríveis com esses depoimentos. Traz uma energia muito boa. Gislane, obrigada. Mas na verdade, que na verdade você sente essa energia porque é como eu vivo. É exatamente expressado aquilo que eu sinto. E é muito louco, porque vocês estão aqui na mesma vibe. Isso mostra que vocês estão numa frequência legal. Porque tem pessoas que não aguentam uma pessoa como eu. Tem pessoas que não suportam estar perto de mim. Porque eu tô sempre com essa energia, tô sempre... E não é que eu tô sempre... todos os dias eu acordo... Geralmente, assim, digamos que 99% do dia eu tô assim. É lógico que tem momentos que eu tô pesada, tô me sentindo esquisita, às vezes tô na TPM, sei lá. Às vezes não dá, mas eu mudo a chavinha. Porque aí o que acontece? É isso que você tem que fazer. Acordei. Primeiro eu me aproprio de mim, né? O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo... hoje eu tô bem, nossa, eu tô super animada. Que máximo, vou seguir nessa vibe. Quando eu não estou bem, aí eu tenho que analisar. Por que eu tô sentindo isso? Aconteceu aquele evento. Aquilo me deixou chateada. Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso mudar aquilo? Não posso. Então, vou ser feliz, meu bem. Não dá, porque não tenho o que fazer. Agora, quando eu posso mudar, então vou trabalhar naquilo. Às vezes não depende naturalmente na hora para resolver. Às vezes é uma coisa de longo prazo. Então, o que eu não posso resolver agora, resolvido está. Eu não fico mais me preocupando com as coisas. Preocupando, né? Ocupando a mente previamente de algo que não dou conta, que não é agora que vai resolver. Então eu vivo cada momento para cada coisa que eu tenho que viver, entendeu? Então todo dia é ter
Preocupação em criar a realidade, é colocar intenção para o dia, intenção para a semana, intenção para o mês, né? E aí você começa a ir na direção daquilo que você quer, é focar naquilo que você quer e não daquilo que falta, né? A Lorena, que a mente realmente é tudo. Tudo que pensamos acontece. Exato. E tem pessoas que estão tão numa frequência que elas criam... É tipo assim, pensou, já criou, né? Eu pensei, pá, já tem que cuidar com os pensamentos porque eles estão criando o tempo todo. Então as suas atitudes, né, elas vão virar uma realidade. Então o que acontece? Eu tenho um pensamento, eu acredito naquele pensamento, eu crio, né, uma cena mental. O que isso gera? Um sentimento. Esse sentimento faz com que eu tenha uma atitude e a atitude é o teu resultado. Então vocês têm que cuidar, é aquela frase, orai e vigiai. Se vocês não estão vigiando os pensamentos de vocês, se vocês estão numa frequência negativa, se vocês estão sofrendo, se vocês estão se martirizando, e às vezes vocês nem sabem que vocês estão negativas. Ah, não acredito que você, o negão do digital, tá aqui na minha live. Uau! Ah, isso é honra total, né? Então, meninas, basicamente é isso. É vocês entenderem que depende muito de mim. A vida acontece a partir de mim. Então é a questão de olhar para o que vocês estão vivendo hoje. Qual a realidade que vocês estão encarando hoje? Entender que depende de vocês mudar essa realidade. Só de vocês. Então se eu quero emagrecer, não depende de mim o emagrecimento de vocês. Não depende do que eu vou falar. Depende do que vocês vão fazer. Qual a ação que vocês vão ter. Qual é o comprometimento que vocês vão ter com vocês. Então lembrar, você tem o poder, ó, aqui, ó, né? Superpoderes. Nós temos o poder, só depende da gente. Então, em homenagem a vocês, eu quero dizer assim, são pessoas incríveis. E só o fato de vocês estarem aqui, de vocês se comprometerem com a vida de vocês, com os projetos de vocês, com a saúde de vocês, com os atos de vocês, já mostra um diferencial que a maioria nunca vai ter, entendeu? A Roberta, que eu penso assim, o problema tem solução, ok, eu pego e resolvo. Se não tem, eu não depende de mim, eu não absorvo, sigo em frente. Exato, a gente segue. Porque não adianta, né? E tem pessoas que ficam ali martelando aquilo, ficam pensando, ficam ruminando, ficam sofrendo, e ficam absorvendo aquilo, aquela dor. É como se carregasse um peso a mais. Porque tudo aquilo que você adiciona na sua rotina, né, de coisas que não te pertencem, que não cabem a você, é um peso a mais. Então vocês têm que olhar a sua rotina como o que eu quero manter no meu dia. Quais são as atividades que eu quero? Isso é um superpoder. De você saber dizer não. Lembra, né, da nossa live? Saber dizer não? Isso é um superpoder. Você ter a capacidade de colocar limites nas pessoas. De você ter a capacidade de você decidir o que é bom pra você. Porque tudo que você faz de melhor pra você transborda. Então, se você quer ser melhor mãe, melhor filha, melhor mulher, melhor profissional, transborde isso. Não tire de algo que você não tem. Você é uma fofa, tô feliz em participar, obrigada. Ah, Lorena, obrigada. Entendeu, gente? Então, na verdade, é o seguinte, é alimentar. As pessoas estão confundindo os conceitos, achando, se eu cuidar de mim, se eu falar pro meu marido que eu quero fazer academia, ele vai dizer, mas e a casa e tal? Cara, é negociar. É negociar. Você tem tanto direito quanto qualquer outra pessoa de ser feliz. Então, é você impor um limite, é você dizer, cara, eu me coloco porque eu sou importante. Eu abrir mão de estar com a minha família nesse momento para fazer algo que é bom para mim, isso também é importante. Isso vai ser a melhor versão de mim. Ou seja, eu vou entregar muito mais. Porque não adianta você estar lá 24 horas na sua casa sofrendo porque você não queria estar lá. E assumir que você não queria estar lá, né? Tipo, eu se sentindo culpada, né? Putz, eu não queria estar aqui, mas eu tenho que estar, porque eu tenho que ser uma mãe boa. Mas aí você tá com aquele ranço, sabe? Aquela dificuldade de... Cara, não, você tem que fugir disso. É quebrar padrões, é fazer diferente, é sair da caixinha, é fazer aquilo que o seu coração clama. Eu tive a questão da culpa, né? Muito forte. Eu lembro quando meu filho nasceu e eu tava com depressão, e às vezes eu queria só que alguém cuidasse dele, eu queria estar longe dali. E aí eu ficava com aquela culpa, eu não devia estar sentindo isso, eu não devia estar... Cara, eu tenho que lidar com as minhas questões. E foi só depois de um ano que daí... vendo que aquilo não estava melhorando, que eu me permiti tirar. E aí uma das coisas que a minha terapeuta falou foi,
Aí eu tava fazendo terapia, né? Porque eu tava com depressão pós-parto. Você tem que tirar um dia pra você, um dia só seu, 24 horas, né? Ou seja, acordou, não cuida de filho. Então eu arranjei pra que a minha mãe, na época que estava viva, cuidasse do meu bebê, né? Então a gente não queria colocar ele na escolinha e eu não trabalhava, então não tinha justificativa, né, pra colocar o bebê numa escolinha. Então a gente combinou, mãe, você não trabalha? Cuida do bebê, eu vou lá cuidar da minha vida. Então eu tirava um dia na semana, toda semana, até eu estar melhor. E foi assim que eu, no momento que eu estava pra família, nos outros 6 dias que eu estava ali, porque eu queria estar. Porque eu sabia que eu tinha um momento meu. E depois eu fui mudando a rotina. Depois, quando eu não precisava um dia inteiro, eu comecei a acordar 1 hora mais cedo, pra estar só comigo. Eu queria ter um momento pra eu fazer minha leitura, para eu escrever meu diário, para eu tomar meu chimarrão, para eu cuidar da minha sanidade mental. É basicamente isso. E as pessoas não estão tirando esse tempo. Elas estão numa loucura, né? Correndo, tem que dar conta disso, dar conta daquilo. Para! Não! Você tem que dar conta daquilo que você quer dar conta. E aí entender que quando você organiza a sua vida, suas rotinas, você vai no passo a passo, naturalmente você vai dar conta. Agora, quando você tá achando que precisa, eu tenho o quê? Eu tenho que correr, eu tenho que fazer. Não, aí você vai se atrapalhar toda, vai ficar sobrecarregada, vai ter um burnout, vai ter uma estafa e vai parar. Porque é isso, quando a gente faz além do que a gente dá conta, porque a gente não se preenche da gente mesmo. Imagina uma pessoa com baixa autoestima. A pessoa lá tá lá cuidando da família, cuidando do trabalho, e não se permite, porque uma pessoa de baixa autoestima, ela não se permite pedir ajuda, ela não se permite, porque ela acha que o valor dela tá no fazer tudo. Ela acha que ela vai ser amada ou respeitada fazendo tudo, só que ao contrário. Quanto mais ela abaixa a cabeça e ela é capacho e ela aceita e ela não se posiciona, ela não tá sendo valorizada. Ao contrário, ela tá fazendo o contrário do que ela quer. Então, entender que, cara, eu me posiciono. Tipo que nem eu achava quando eu era insegura, quando eu era cheia de medos e inseguranças, eu achava que se eu não agradasse meus namorados, eles iam me deixar. Olha que louco, né? A pessoa namora e eu era daquela fanática e dedicada que eu estudava tudo sobre a pessoa. Ah, ele gostava daquela música, eu começava a escutar aquela música. Ele lia aquele tipo de livro, eu começava a ler aquele tipo de livro. Tudo que ele gostava, eu me especializava naquilo para ser a melhor entrega. Porque, ele queria assistir um jogo de futebol, eu assistia, mesmo odiando jogar futebol, porque eu queria agradar. Eu achava que esse era o caminho. E olha que louco, né? Todos os meus relacionamentos acabaram quando eu fazia isso. E hoje, quando eu tava namorando no começo do ano, eu tô namorando um outro agora, mas no começo do ano eu tava namorando um cara que eu achava que eu tinha que me posicionar, né? Eu quero me posicionar. Não tô gostando disso, não quero fazer isso. Cara, o cara ficou apaixonado. Eu falei, gente, como assim? Quando eu não quero as coisas, quando eu digo que não vou assistir tal coisa, que eu não quero ver a pessoa. Cara, não tô a fim de te ver hoje. Hoje eu quero fazer minhas coisas, eu quero me dedicar. Aí a pessoa gruda em você, entendeu? Por quê? Porque tem a questão da autoestima. Quando você tá segura, quando você sabe o que você quer, quando você se posiciona, as pessoas começam a te achar com uma luz divina. Tipo, caracas, eu quero estar perto dessa pessoa. Porque você não depende dela emocionalmente. Você não fica mendigando o amor. Você está cuidando da sua vida, você está se realizando, você está sabendo que você tem valor e tem coisas muito mais importantes. É meio desse jeito, né? Ai, mas é isso mesmo, né, meninas? É assim mesmo. A gente começa a entender que o valor tá no eu me cuido, eu me amo, eu me respeito. E aí você. Não faltou gente pretendente. Olha que louco. Eu sendo assim, exatamente dessa forma, não faltou pretendente. E tem um monte de mulher reclamando e chorando que não tem homem. Por quê? Porque elas estão apegadas com medos, inseguras, estão, ai meu Deus, eu vou ficar sozinha. Não sei o quê. Cara, eu não tenho medo de ficar sozinha. Não tenho medo mesmo. E olha que eu tenho quase 50 anos. E aí eu escutei do meu ex-marido falar assim, mulheres da sua idade não conseguem relacionamento. Porque ele tem 50 e poucos anos, né? Porque vocês, mulheres da sua idade, e cara, eu nunca fico sem namorar se eu quiser. Então, tipo, cara, como assim? Então vai da crença e vai da segurança. Então hoje eu não tenho medo de competir com uma menina de 20 anos, ou de 30, se fosse o caso, ou de 40. Não, porque eu me garanto tanto que o que acontece? Aí o homem, ele olha aquela luz, ele olha aquela... Uau, olha que borogodó tem ela. Meninas, tá acabando aqui. Oh, meu Deus.
Vocês querem que eu volte? Não dá tempo, né? Passou tão rapidinho. É o seguinte, eu vou postar agora no final um post, comentem e digam o que vocês acharam, o que vocês aprenderam. E a gente se vê amanhã, 12h12. Beijo grande, adorei estar com vocês, foi muito incrível. E compartilha essa live com quem vocês quiserem, tá bom?